Nessa aula, a gente vai trabalhar agora com o processamento e o ajustamento dos dados do nosso equipamento rover. Então, na aula anterior que a gente viu como que faz o processamento da base através da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Na aula anterior ainda, como que a gente faz o trabalho via PPP, o posicionamento por ponto preciso, disponibilizado no site do IBGE. Para essa aula, como que vai funcionar? A gente vai trazer a base, o arquivo Hynix dela, e aí então a gente introduz os valores das coordenadas corrigidas. Eu vou trabalhar com a informação do PPP, acho mais simples. E aí depois a gente entra com os dados do rover, combinado? Então aqui vamos criar uma nova obra, onde eu vou chamar de ajustamento dados rover curso GNSS, onde eu já seleciono a minha configuração GNSS, que é aquela questão do nosso interesse, e a partir de então, onde a gente já tem a tela configurada e carregada, trazemos os dados do nosso levantamento. O formato é o mesmo, ou através de obra importar, ou F3 como atalho, ou ainda pegar da janela e arrastar para a nossa área de trabalho, que é a opção que eu considero mais interessante por ser mais rápido. Temos a nossa base já em tela. Agora a gente pega os dados do rover. Então vamos buscar lá. A importação, pessoal, da mesma forma. Primeiro ponto, eu deixei separados os dados pelo número do ponto levantado. Ponto 1, 2, 3 e aí sucessivamente. Se vocês quiserem colocar todos num único pacote, num único arquivo, para ficar mais fácil de fazer o manuseio, fiquem à vontade. Essa organização que eu trabalhei, vocês vão perceber, ponto 1, 2, 3 e aí sucessivamente, eu acho mais interessante caso ainda seja auditado pelo INCRA, vocês precisem fazer a entrega do arquivo Hynix, da peça técnica e aí por diante. Eu particularmente considero assim mais simples. Muitas vezes também, porque o equipamento, ele salva a informação por período de rastreio, ou seja, ele cria uma pasta com o início e o fim de cada rastreamento. Então, são possibilidades que nós temos. Legal, agora a gente já tem todos os pontos de nosso interesse para esse processamento já descarregados e importados no Topcon Tools. Percebam, criou-se vetores. Se não cria vetor, significa que a gente não consegue fazer o processamento e tão menos o ajustamento. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, até porque muitas vezes o que acontece? Isso aqui é um cenário que de fato foi. Eu tive duas bases criadas, a base 1 e a base 2. Estou fazendo meu processamento com os dados levantados da base 1. Se eu pegasse informação da base 2 e tentasse processar com a base 1, não daria certo. Porque a seção rastreada, aquele intervalo, esse intervalo aqui, olha só, ele não é coincidente. Então a gente teria uma seção de rastreio deslocada de acordo com a hora do levantamento e os pontos hover, que são os pontos que têm que ficar no mesmo intervalo, justamente por conta das condições de satélite, não estariam dentro da mesma faixa. Por isso que você não consegue processar. Então, essa é uma das principais questões, ou um dos principais motivos para você não conseguir fazer o seu processamento diretamente, quando não cria essa linha de vetor. Da mesma forma que fizemos na etapa anterior, qual é o procedimento? Entro com os dados de correção da minha base, justamente com a informação já processada. Então, vou buscar lá no meu relatório do PPP. Trouxe o meu relatório e agora a gente só faz as correções. Pequenos ajustes, notem. 3 centímetros aqui no meu eixo norte, 2 na verdade, se for pensar em arredondamento de casas, que eu tenho 37 no final, então arredondo para cima, e aqui no outro 27 também, no lugar de 41, então 27. E por fim a nossa elevação, 8,25. Já vou entrar em geral, para nós colocarmos o controle como ambos, ou seja, horizontal e vertical, o que nós tivemos na mesma questão no nosso cenário anterior. Temos já de acordo com a legenda. E aí, em ocupações GPS, a gente entra com o tipo de antena. Todos eles eram o mesmo equipamento. Então, já vamos fazer a seleção dele para Hyper+, que foi o equipamento utilizado aqui na nossa situação. As alturas do instrumento. Todos os meus pontos hover trabalharam na casa de 1,80. Então, eu introduzo essa informação, 1,80. Veio para todo mundo e a nossa antena era 1,80.3. Arredondando, ele também vai ficar na casa do 1,80. Só que a altura dela era inclinada, acredito que vocês lembrem disso também. O nome dos nossos arquivos hover, eu já poderia fazer a alteração, se fosse o meu caso. Muitas vezes, já conversando com outros profissionais, qual é o relato que a gente tem? Eles colocam o nome da base e aí os outros pontos como 1, 2, 3 e aí sucessivamente. A dica que é super valiosa é o seguinte:
O sistema ele organiza as informações com base nas caracteres alfanuméricos. Então, o que ele busca antes? O número, depois o alfabeto. Então, se eu chamo a minha base, escrevo base mesmo, e os meus pontos eu chamo de 1, 2, 3, o que vai acontecer? No relatório de pós-processamento de dados, nós teremos o nome da base vindo depois do nome do rover, como se tivesse invertido. E o que isso significa? Na leitura, que o rover ajustou a base, só que a realidade é o contrário, é a base quem ajusta o rover. Então é importante esse tipo de situação vocês tomarem cuidado. Se já aconteceu com vocês, vocês sabem do que eu estou falando. Se ainda não aconteceu, evite, coloque então 0 base. É uma sugestão, uma dica, que é muito realmente interessante para minimizar qualquer tipo de problema. Então eu poderia colocar aqui, ó, nome do ponto, ele mantém o nome original. Acho que vocês lembram da última aula, quando a gente criou o relatório, na última sessão, tinha ponto original, nome do ponto e depois fonte, que é o local onde ele fica salvo. Então eu vou colocar aqui como 0 base, como exemplo, e apliquei. Ele já altera o nome para a gente e a gente já vai ter esse novo nome na importação. Mesma coisa eu poderia fazer para meus pontos abaixo dele. Para a gente eu enumerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, se vocês já fossem trabalhar com a certificação e quisesse já inserir nesse momento os dados da plaqueta de certificação, fique à vontade. A outra sugestão é, faço dessa forma, levo para o meu métrica topo e lá você consegue renomear todos os vértices também, até de forma que eu julgo mais simples e mais fácil. Até mais rápido, por sinal. Mas são possibilidades existentes. Então temos aqui já todos os nossos dados corrigidos, né? Corrigimos a informação da nossa base, colocamos os nossos pontos de interesse, tipo de antena configurado, altura da antena, método de medição da nossa altura, e aí a gente entra no método do processamento. Vamos processar. Processar, GPS mais pós-processamento, ele já faz o carregamento aqui para a gente, então a gente consegue ter esse acompanhamento de como está o nosso processamento de dados. Processamento concluído, notamos aqui em observações GPS que todos os nossos vetores eles estão fixos, olha só aqui do lado, tipo de solução. Então é exatamente o cenário que nós desejamos, principalmente porque são pontos de divisa e confrontação. Se não tivesse dado tudo certinho, qual que seria a nossa possibilidade? Fui lá em observações de satélite, assim como nós fizemos na nossa etapa anterior, e eu abro o nosso arquivo de rastreio. Notem como é bem menor o nosso arquivo, tanto em extensão, a gente tem aqui 30 minutos de rastreio, e em outros, notem, até 14 minutos. Então se eu abro, menos informação ainda. O interessante é, esse equipamento, nesse exato momento, ele teve um rastreio fora de série, a gente não teve nenhuma perda de ciclos. Percebam, todas as nossas barras, que são as observações do satélite, elas estão cheias, elas estão sem os cortes. Um pouquinho diferente desse nosso cenário. Então o que a gente poderia fazer, até talvez para melhorar, já está fixo, não precisaria mexer nisso. Mas se você quiser melhorar, refinar sua precisão, caso acredite que 1 centímetro na horizontal e 1 centímetro na vertical não esteja suficiente, você vem e faz a limpeza dos seus dados. E então, processo novamente. Até porque a gente consegue daí mensurar qual foi o ganho que nós tivemos, qual foi a resolução que nós tivemos com esse ponto a partir do momento que nós efetuamos alterações nessa informação. Pode ser que algum satélite que você elimine piore a sua qualidade, então você voltaria para a sua situação original, até porque era mais que o suficiente. Concluiu, veio em processar de novo e efetuo novamente meu ajustamento, porque a gente vai fazer agora com que todos os nossos pontos do rover, que já estão processados, eles se adequem à posição original da nossa nova base. Concluiu o ajustamento, então notem, ele passou em todos os nossos critérios, tudo foi ajustado. Então a próxima etapa seria nada mais nada menos do que gerar o relatório. Entramos aqui em relatórios e como a gente já criou aquele arquivo curso GNSS lá na aula anterior, a gente seleciona ele. É simples assim. A partir de então, o sistema já vai criar para você no Excel o relatório completo, o relatório final dos seus dados. A gente pega esse arquivo, salva na pasta do cliente e depois realiza a importação no métrica topo. Veja como que é simples. Encontrei a pasta do meu cliente, alterei já para o formato XLS 97 a 2003, nomeei meu projeto, rover ajuste, por exemplo, e salvo.
E é justamente esse arquivo que eu faço a importação aqui dentro do Métrica Topo. Entrando em pontos, GNSS, e aí eu busco o modelo TopCon_Tools. Encontro o arquivo de nosso interesse, que é aquele hover ajuste, e eu abro. Todos os pontos foram importados com sucesso. Tanto é que, se eu entro na aba GeoInk terceira edição, inserir RMS, notem, as precisões dos nossos pontos estão aqui. Somente a base que vem sem informação. Os outros que aparecem como 00 significa que, através do arredondamento, eles zeraram. Era aqueles que tinham informação 0,003. 3 casas decimais arredonda para 2 e aí a gente tem a informação zerada. Justamente por isso. Se tivesse uma segunda etapa do seu levantamento, repito o processo, importo os dados e aí eu monto todo o meu projeto no Métrica Topo. Tá bem, pessoal? Obrigado, até a próxima.